E se eu te dissesse que a China está transformando seu maior deserto em uma floresta, e não é qualquer floresta, mas a maior floresta artificial da história da humanidade? Nos anos 1970, a China enfrentou grande crise ambiental. Os desertos se expandiam rapidamente, consumindo terras e ameaçando comunidades. Tempestades de areia frequentemente cobriam as cidades, deixando o céu alaranjado e dificultando a vida de milhões. A situação era tão grave que algumas áreas estavam perdendo milhares de hectares de terras produtivas todos os anos. Imagine acordar e ver sua cidade coberta de areia. Não era só um dia empoeirado, mas ondas de areia de centenas de metros engolindo bairros inteiros. Isso não era ficção científica, mas a realidade de milhões. Na China, onde um dos maiores desertos da Terra, o deserto de Gobi, estava literalmente consumindo cidades, fazendas e vilarejos. O governo chinês reconheceu a necessidade de uma solução ousada e inédita. Eles criaram o Programa de Florestas Protetoras das 3 regiões do norte, hoje chamado Grande Muralha Verde. Veja esta imagem. Essas manchas verdes no norte da China não existiam há 40 anos. Deixe-me colocar esse projeto em perspectiva. Imagine pegar uma área maior do que toda a Europa Ocidental e decidir transformá-la em uma floresta verdejante. É exatamente isso que a China está fazendo. Mas primeiro, vamos entender por que a China precisa desse projeto gigantesco. Hoje, 1/3 das terras agrícolas da China desaparece não pelo avanço urbano ou industrial, mas devido ao deserto, que cresce há décadas. Essa crise não surgiu de repente. Nos anos 1950, a rápida industrialização da China causou grande desmatamento. Árvores que sustentavam o solo há séculos foram derrubadas. Sem essa barreira natural, o deserto começou seu avanço implacável. O deserto de Gobi estava engolindo 3.600 quilômetros quadrados de pastagem a cada ano. Imagine suas terras, casa e comunidades sumindo sob ondas de areia. Cidades desapareceriam sob tempestades de poeira e os agricultores só podiam assistir enquanto seus campos se transformavam em terras devastadas. Em Pequim, os moradores já enfrentaram mais de 50 tempestades de poeira por ano. Isso não eram apenas pequenos incômodos. Tempestades tão fortes que fechavam cidades, paralisavam voos e obrigavam milhões a ficarem em casa. Os números contam uma história devastadora aqui. Essas tempestades fizeram as doenças respiratórias aumentarem em 300%, a produção agrícola despencou 40% e as perdas econômicas chegaram a impressionantes, 54 bilhões de dólares por ano. Mas em 1978, a China reagiu. Eles iniciaram o maior projeto de engenharia ecológica da história. O objetivo era criar uma barreira florestal de 4.500 quilômetros, literalmente uma parede de árvores, para deter o avanço do deserto. Pense nessa distância, 4.500 quilômetros é maior que toda a fronteira dos Estados Unidos da América com o México. Eles não plantam só uma fileira de árvores, mas um sistema florestal que em alguns pontos chega a 100 quilômetros de largura. A escala desse projeto é impressionante. Deixe-me colocar a escala desse projeto em perspectiva. A área florestal planejada cobre 4.069 milhões de quilômetros quadrados, maior que toda a Europa Ocidental reunida. A iniciativa verde custa 562 bilhões de dólares e vai de 1978 a 2050, totalizando 72 anos. Até 2024, eles já concluíram 3.000 quilômetros da barreira verde. Com a tecnologia atual, o projeto deve ser concluído antes do previsto. Desde 1978, a China plantou mais de 100 bilhões de árvores em uma área maior do que toda a Califórnia. Agora você deve estar pensando, plantar árvores em um deserto, como isso é possível? E mais importante, isso realmente está funcionando bem? É exatamente isso que vamos explorar. A China constrói essa muralha verde de forma mais complexa do que só cavar buracos e plantar sementes. Eles estão usando a ciência de maneiras que ninguém tentou antes. O projeto divide o norte da China em 3 zonas distintas. Cada uma enfrenta seus próprios desafios.
No noroeste, eles lidam com menos de 200 milímetros de chuva por ano, o que é mais ou menos o mesmo que o deserto do Saara. Para superar essas condições extremas, cientistas chineses criaram o chamado buraco, em forma de escama de peixe. Imagine depressões em meia-lua no solo, feitas para captar e reter cada gota de chuva. Essa inovação simples, mas brilhante, aumentou as taxas de sobrevivência das árvores de 20% para impressionantes 80%. Mas o verdadeiro trabalho revolucionário está acontecendo em laboratórios por toda a China. Cientistas criaram 85 novas espécies de árvores para este projeto. Veja a nova versão do Homo da Sibéria que eles criaram. Suas raízes atingem até 80 metros de profundidade, equivalente a um prédio de 26 andares, e sobrevive com só 100 milímetros de chuva por ano. Agora vamos falar sobre o que todo esse trabalho conquistou até agora. Os resultados dessas inovações têm sido notáveis. Desde 1978, a China plantou 100 bilhões de árvores. Pense nesse número por um momento, 100 bilhões. Isso equivale a 60 voltas ao redor da Terra com as árvores lado a lado. Mas os números mostram só parte da história. Vamos ver o que essa enorme campanha de plantio de árvores realmente alcançou. A cobertura florestal no norte da China saltou de 5% para 13,5%. Em só 40 anos, só a China criou 25% de todo o novo espaço verde na Terra entre 2000 e 2017. Lembra das tempestades de poeira que citei? Elas diminuíram 81%. Pequim agora tem mais dias de céu azul do que amarelado. Esse projeto não só muda o meio ambiente, mas transforma vidas. Terras antes áridas agora produzem frutas, nozes e madeira. Novas indústrias florestais geraram milhões de empregos. Áreas antes desertas viraram destinos turísticos. No entanto, nem tudo sobre esse projeto gigantesco é positivo. Na verdade, alguns cientistas estão levantando sérias preocupações. Se estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Apesar do potencial, a Grande Muralha Verde da China enfrenta grandes desafios. A maior preocupação não são as árvores ou a areia, é a água. Ao plantar florestas em regiões com pouca chuva como o Saara, cada gota importa. Cientistas temem que essas novas florestas possam perturbar os ciclos naturais da água. Algumas regiões já registram queda nos níveis de água subterrânea, pois as árvores consomem mais do que o solo oferece naturalmente. Há outro problema que pode não ser óbvio à primeira vista. Muitas dessas florestas são monoculturas, grandes áreas com apenas uma espécie de árvore. Apesar de eficiente, isso torna ecossistemas vulneráveis. Uma única doença ou praga pode potencialmente destruir seções inteiras da barreira florestal. Imagine uma cidade onde todos têm o mesmo sistema imunológico. Uma doença poderia dizimar toda a população. Esse é o risco das florestas de monocultura em certas regiões. O deserto cresce mais rápido do que conseguimos plantar árvores, como tentar encher um balde furado. Autoridades locais dizem que em algumas áreas precisam replantar repetidamente, pois as dunas de areia destroem os plantios anteriores. Mas a China não recua diante desses desafios. Ao contrário, adapta sua abordagem e apresenta soluções realmente inovadoras. Cientistas estão agora desenvolvendo novas variedades de árvores resistentes à seca, especificamente para este projeto. Eles testam técnicas avançadas de irrigação que usam até 70% menos água. A estratégia também está evoluindo. Agora, em vez de só árvores, eles criam ecossistemas diversos, com arbustos, gramíneas e várias espécies de árvores. Essa abordagem consome menos água e gera florestas mais resilientes. A China pretende recuperar mais, 2 milhões de hectares desertificados até 2025. Investem em novas tecnologias de controle de areia que podem revolucionar o manejo de desertos mundialmente. A Grande Muralha Verde da China é um sucesso ou fracasso? A resposta não é simples. O que vemos é um triunfo da determinação humana e uma lição sobre a complexidade ecológica. Sim, o projeto conseguiu combater a desertificação em muitas áreas, mas também está nos ensinando lições valiosas sobre o delicado equilíbrio dos ecossistemas. O mundo está acompanhando esse experimento de perto.
Da África à Ásia Central, países estão estudando a Grande Muralha Verde da China. Quase 1.000 especialistas de 87 países diferentes já foram treinados nos métodos chineses de controle do deserto. A influência do projeto vai muito além das fronteiras da China. Essas novas florestas estão capturando milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, tornando-se uma poderosa arma contra as mudanças climáticas. O projeto criou um sumidouro de carbono, basicamente um grande sistema natural de armazenamento de gases de efeito estufa. Conheça a Grande Muralha Verde da África. Inspirados pelo sucesso da China, 11 países unem esforços para criar uma barreira verde em toda a África e frear o avanço do deserto do Saara. O que estamos vendo na China é mais do que apenas um enorme projeto de plantio de árvores. É um modelo de como os seres humanos podem reparar parte dos danos que causamos ao nosso planeta. A luta entre floresta e deserto persiste, mas é a primeira vez que a humanidade presencia isso. É possível combater a desertificação, se estivermos dispostos a pensar grande o suficiente e aprender com nossos erros. Então, o que você acha dessa grande transformação ambiental? Abordagens semelhantes poderiam funcionar em outras partes do mundo? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.